Olá, eu sou a Nadiesda, sou monitora de História e vou conversar com vocês sobre o início do livro do Georges Duby, As Três Ordens ou o Imaginário do Feudalismo. Então o Duby ele inicia o livro dele já com uma frase que estabelece quais são as três ordens ou estados gerais da França, que são o clero, a nobreza e o terceiro estado. Geograficamente falando, a gente estabelece essa investigação que o Duby faz na França do Norte e numa época incerta. Ele não consegue datar especificamente esse momento que ele está investigando, mas é algo que gira aí em torno do início do século XI, do ano 1000 e alguma coisa, mais ou menos, né? Duas figuras importantes nesse início que vão ser citadas, né, aqui com os nomes aportuguesados, são o Adalberão e o Gerardo. São eles que citam, não que criam, mas que citam o uso da trifuncionalidade social. Então, esses três elementos para organizar uma sociedade feudal. O Adalberão e o Gerardo, eles são parentes e são formados em Reims, no mesmo lugar, né? Eles têm a mesma formação e vêm da mesma linhagem. Isso é importante para eles nesse contexto de que os dois elaboram a mesma ideia e a mesma proposta para explicar o contexto social em que eles se inserem também, né? Outro ponto importante é que nesse momento aqui do feudalismo e essas relações entre esses três elementos que se colocam, é que a monarquia, nesse momento, ela é validada pela Igreja Católica. Então, a monarquia ela tem um caráter de ser esse caráter religioso, dela ser, os monarcas eles são escolhidos, mas isso é validado pela Igreja Católica, que são aí, de fato, as pessoas que se relacionam, que trabalham com essa questão da religiosidade, da escolha de maneira mais profunda. Então, é importante lembrar disso. Nesse momento também, então, as pessoas elas estão dentro dessas ordens específicas. Então, elas trabalham, ou elas lutam, ou elas rezam. E aí elas ficam dentro dessas classes e não há um trânsito entre essas classes porque elas são hierárquicas entre elas e também são hereditárias. Então as pessoas não podem fazer esse movimento de mudança, elas não podem evoluir necessariamente dentro dessa sociedade, né? Outro elemento que o Duby traz e que faz parte da investigação dele é que e que vai ser recorrente, é que o universo ele funciona numa desigualdade. Alguns devem mandar e outros, vários, devem obedecer. E essa questão de dualidade ou que se põe para várias coisas, ela é um elemento muito recorrente. Então, sempre vai existir o céu e a terra, os nobres e os servos. É muito frequente que também exista algo que é duplo e que se contrapõe normalmente. Então, você sempre tem coisas antagônicas existindo ali nas relações que as pessoas têm dentro daquele lugar que elas estão e daquele funcionamento daquela sociedade. O Duby também diz que os documentos que ele analisa, porque o que o Duby está fazendo é uma reconstrução de informações que ele tem de um momento da história, e ele está fazendo isso a partir de outros documentos de outro momento, e que tem várias lacunas, são coisas que não consegue se saber exatamente pela simples análise. Então ele está fazendo uma reconstrução, uma investigação e tentando fechar, montar um quebra-cabeça que ele tem ali na pesquisa dele. E aí ele aponta que a escrita desses documentos que ele analisa ela tinha um propósito de manter essa proposta social existindo. Então, a ideia era de que isso ficasse, fosse repetido e fosse difundido. Então, funcionaria. Existe, está posto,
se repete e continua entre quem consegue escrever e quem lê isso, e assim isso se mantém. O tempo passa, mas isso se mantém. E ele aponta que de fato se manteve, porque estamos aí mais de 1000 anos depois, ainda lendo esses documentos e entendendo o que é que estava acontecendo naquela sociedade a partir dessa documentação. Ele também vai salientar que o Adalberão e o Gerardo eles não criam de fato esse sistema e essa trifuncionalidade, mas que na verdade eles dão vazão a algo que já está posto em alguma medida. Tanto que ele explica que eles se baseiam em outros textos de outras pessoas para e aí acabam citando essas coisas. Eles trazem passagens de outros autores diferentes, de momentos um pouco diferentes, mas ainda assim que são muito semelhantes, que tratam da mesma coisa e que acabam e que eles adaptam de alguma maneira e conseguem estabelecer ali socialmente e manter isso, né? E aí o texto também vai passar por algumas coisas que são discussões, né? Os dois, né, o Adalberão e o Gerardo, eles são do grupo do clero, então eles têm discussões com os reis, são coisas que são falas que são proferidas e que têm um caráter de discussão ou de validação e eventualmente de dominação sobre o rei e que o rei ou o monarca e que retoma aquela proposta de que no fim quem valida o poder do monarca que é eleito por Deus é a igreja, porque quem detém esse poder e esse conhecimento é a igreja. Então é assim que as relações se estabelecem e se põem, e são esses os documentos que o Duby estuda para tentar fazer essa reconstrução. E aí é isso o início do livro do Duby. E aí já no finalzinho, né, do segundo capítulo, ele vai falar das ordens especificamente, do termo ordens, né, que tem inicialmente 2 sentidos, ainda no Império Romano. As ordens uma ordem pode significar um grupo de soldados de infantaria que estão organizados para uma batalha, ou um grupo de pessoas registradas por magistrados especializados que tem um fim de administração. Esse grupo de pessoas tem um fim de administração. E ter uma ordem, ela é um meio de você ser distinto das outras pessoas, de ser separado de alguma forma, né? Então, você participar dessa ordem te tira de um todo comum e muito semelhante, e te deixa numa posição diferente e mais relevante. Mas também é o elemento que define a regência do universo. Então, a ordem ela também pode ser algo que define como é que o mundo funciona, como é que o universo deles, né, ali na Idade Média, funciona, e uma coisa que eles enxergam. Então, o Duby ele também resgata uma proposta resgata e mostra uma proposta de imaginário. Ele vai acabar apresentando um imaginário da Idade Média, como é que as pessoas entendiam essas relações e como é que elas funcionavam dentro desse sistema no qual elas estavam inseridas e que funcionava nessa proposta, ou da dualidade ou da trifuncionalidade, entre essas ordens, essas pessoas, quem manda, quem valida o comando de quem manda, e como é que elas estão inseridas nesse momento. E é isso o início do livro do Duby. Obrigada.